Bom dia a todos. Sou o Luiz Gustavo Bichara. Queria agradecer a presença de todos ainda aí que virtualmente, né, para a gente poder bater esse papo hoje sobre o impacto da possível reforma tributária no setor elétrico, né? Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco quais são as reformas que estão hoje na pauta, em debate no Congresso Nacional e, muito especialmente, seus impactos concretos no setor elétrico, né? Aqui comigo estão o Gustavo Sableski, que é diretor jurídico da CPFL, o André Almeida, diretor tributário do Grupo EDP, e o Pedro Siqueira, meu sócio. Queria dizer, especialmente para o Gustavo e para o André, que é uma honra muito grande receber vocês aqui, vocês que são dois craques aí das questões jurídicas e tributárias do setor elétrico, duas pessoas que a gente tem o prazer de conviver já há muitos anos, né, e trabalhar junto aí há pelo menos mais de 15 anos. É uma honra muito grande ter vocês aqui. Eu queria aproveitar esse minuto inicial e fazer uma denúncia, dizer a todos que hoje é aniversário do nosso André. Então, André, parabéns aí, um abraço virtual para você e agradecer também que você está conosco aqui, se sacrificando, sobretudo nesse dia aí de congregação familiar, enfim. Muito obrigado. Eu sei que não deve ter sido fácil dispor desse tempinho aqui para esse nosso webinar. Então, eu queria agradecer uma vez mais a presença de todos, passar a palavra para o Gustavo aí, que vai ser o presidente do nosso painel. Bom dia a todos. Obrigado, Bichara. Prazer estar aqui com vocês. Saudar aí o Bichara, o André, o Pedro. Honrado aqui com esse convite. Bom dia a todos que estão participando aí. Acho que estou vendo aqui, já são 75 participantes. Então, bem bacana. Acho que um tema muito interessante aí para os profissionais que atuam nessas áreas, né? Acho que a gente tem aqui pessoal do legal, das empresas, de techs também. E eu queria meu direito de resposta aqui, Bichara, porque ontem foi o meu aniversário. Então, ainda está em tempo, eu acho, para dizer. Parabéns, parabéns. Como você é de uma empresa chinesa, está no fuso correto ainda, então parabéns. Mas vamos lá, para a gente também não perder tempo, pessoal. Eu vou só fazer uma introdução aqui e passar para os nossos palestrantes, né? Acho que o tema é um tema bastante desafiador. Um primeiro ponto aqui que me veio à cabeça, quando a gente estava conversando um pouco, é a questão da carga tributária, né? Quando a gente teve a mudança lá do PIS e COFINS em 2003, 2004, o discurso era de que vinha um regime não cumulativo, a possibilidade de tomada de crédito, que não haveria incremento de carga tributária, e, na verdade, não foi isso que a gente identificou, né? Nas alíquotas originais lá do regime cumulativo, dos 3,65, hoje em dia, no setor elétrico, isso, óbvio, pode variar de uma empresa para outra e de acordo aí com a tomada de crédito, mas a gente está falando de uma alíquota efetiva média aí em torno de 6%, né? E, obviamente, que houve um incremento. E a CBS aqui, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a gente está falando de uma alíquota nominal aí de 12%. A pergunta que fica é, será que não vai ter, de fato, um incremento aí de carga tributária? Outro ponto, acho que também aqui que a gente vai abordar um pouco também é a questão do período de transição, né? Como é que vai se dar essa transição? Acho que isso é importante também, a quantidade de obrigações acessórias para a gente cumprir, tendo dois regimes aí em paralelo, né? Porque ela vem extinguir todos os outros regimes existentes. Aí eu já puxo um outro gancho, né? A gente tem hoje, continua convivendo com regime cumulativo para algumas coisas, como os contratos de longo prazo, aquela discussão de preço pré-determinado, enfim. E obviamente, a outra parte também que já está no regime não cumulativo. Acho que esse é um outro ponto de como é que a gente vai lidar com esses contratos todos. Tem contratos, obviamente, que vão ter previsão de possibilidade de repasse desse aumento, né? Mas tem outros contratos que não. Como lidar com isso também, acho que são situações de dia a dia que a gente vai ter que enfrentar. Um outro ponto que a gente também estava falando, dos encargos setoriais, né? Acho que vocês se lembram bem aqui da nossa luta na época, né? Houve consulta da ABRAD, a Receita Federal não respondia a tempo, até que a ANEEL editou uma nota técnica para disciplinar, no entendimento dela, a agência, quais encargos seriam considerados insumos e davam direito a crédito, quais não. Acho que esse é um outro ponto que a gente vai enfrentar também. Acho que o Bichara e Pedro vão abordar isso, e o André também, porque tem uma questão aqui, né? Hoje
o que está previsto é que você toma o crédito daquilo que está destacado de CBS na nota. E a gente sabe que em cargos setoriais, uma parte deles aí, ou se não a totalidade, não há emissão de documento fiscal, né? Não haveria, a princípio, destaque da CBS aí para fins de tomada de crédito. Mas o pessoal vai abordar isso um pouco também. E, por fim, aqui acho que outros dois temas aí também para a gente discutir, questão de receitas não operacionais, que tem uma previsão de não tributação, além também da questão da tributação de receitas financeiras. Então, aqui em benefício do tempo, agradeço aí mais uma vez a possibilidade de participar aqui do evento, parabenizar o Bichara e Pedro pela iniciativa, e já passo a palavra para eles, Bichara, Pedro, para a breve exposição aí de vocês, e depois vamos passar para o André. Obrigado. Obrigado, Gustavo. A ideia é que a gente possa fazer aqui uma introdução muito breve do panorama legislativo da reforma tributária, mas realmente sem tomar muito tempo para a gente poder debater e responder as perguntas dos colegas que estão nos assistindo. Lembrando a todos que quem quiser mandar alguma pergunta, basta usar a ferramenta chat aqui do Zoom, né? E a gente vai tentar deixar meia hora final do papo dessa manhã para a gente poder endereçar as respostas, o debate de vocês, né? Mas então, em termos de panorama geral, o que é importante a gente ter em mente? Hoje, concretamente, há na mesa 3 alternativas de alteração razoavelmente profunda do cenário tributário nacional, mas é importante também a gente pensar que, eventualmente, até a expressão reforma tributária seja um pouco imprópria, porque o que tem na mesa hoje é efetivamente uma proposta de alteração da tributação sobre o consumo, né? Então, o que concretamente está posto? Desde mais ou menos o meio do ano passado, 2 emendas constitucionais, né? A emenda constitucional 45, em trâmite na Câmara, e a emenda 110, em trâmite no Senado Federal. Ambas objetivam a instituição do chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais é do que um IVA brasileiro, no modelo clássico de IVA, adotado em mais de 160 países. Essas propostas, elas têm alguma semelhança, vou procurar aqui muito rapidamente demonstrar os traços distintivos dela, né? A PEC 45, que nasce sob inspiração do economista Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, ela cria um IBS muito rígido, com uma alíquota única para todos os bens, serviços e outras operações por ente federado, né? Então, hipoteticamente, em São Paulo, telefonia, energia elétrica, serviço médico, qualquer mesa, cadeira, qualquer coisa, vai ter a mesma alíquota. É uma alíquota vertical, né? Um segundo traço distintivo desse IBS da P45 é o creditamento amplo, né? Então, isso é muito importante. O crédito deixaria de ser físico, passando a ser financeiro. Acho que isso vai exigir uma mudança grande de mindset de todos nós, né? Aquela nosso velho hábito, né, da discussão da crédito e da crédito, isso iria por água abaixo. No modelo de IVA proposto na PEC 45, o crédito é financeiro. Qualquer pagamento efetuado pelo contribuinte gera crédito, né? E esse IBS também teria como um terceiro traço distintivo, como uma terceira característica importante, o fato de que ele tem base ampla, né? Então não incide mais sobre bens, serviço, incide sobre qualquer operação que denote um ciclo presuntivo de riqueza via consumo efetuado pelo contribuinte. Então, na PEC 45, muito em resumo, a gente tem esse IVA rígido, com crédito amplo, alíquota única por estado. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que a PEC 45 pressupõe a extinção de todos os benefícios fiscais, né? Então, é um sistema bastante rígido, né? Um sistema inovador. E aí, 2 observações finais importantes sobre o IBS da PEC 45. Primeiro, a alíquota estimada é de 25%, né? Sendo aproximadamente 9% para a União, 14% para os estados e o resto para os municípios. Há uma pequena faixa da alíquota que é modulável, ou seja, se o ente quiser, ele pode reduzir um pouco, mas lembrando aí que ele teria que reduzir para todas as operações efetuadas dentro do seu território. E, além disso, há uma fase de transição de 10 anos. Ou seja, esse aumento
Para o setor elétrico, por acaso, acho que nem é um aumento, né? Mas, enfim, essa alteração na carga tributária, essa seria efetivada durante 10 anos. Ou seja, a cada ano o tributo novo iria surgindo a razão de 10%, e os tributos antigos que a gente conhece seriam extintos nesse idêntico racional. E o que é extinto? O que sai do mundo jurídico para ingresso do IBS? Os tributos sobre consumo hoje existentes: ISS, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então, a gente troca esses 5 tributos pelo IBS a uma alíquota de 25%. Em paralelo, a gente tem no Senado Federal tramitando a PEC 110. A PEC 110 ela é razoavelmente parecida com a PEC 45, dá para dizer que ela nasce de uma costela da PEC 45, sob inspiração do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, né? Ela também objetiva a criação de um IBS, mas tem uma distinção relevante se comparada a 45, que é a alíquota única nacional, ou seja, a alíquota não será fixa por ente federado, ela será fixa por bem, serviço ou operação. Então, por exemplo, venda de energia elétrica terá a mesma alíquota no Brasil inteiro. Vocês já podem perceber que a ideia de ambas as PECs é realmente acabar com a guerra fiscal. E acho que esse intento é atingido de uma maneira ou de outra, né? Numa, porque todas as operações feitas dentro de um Estado terão a mesma alíquota, e noutra, porque todos os bens ou serviços terão a mesma alíquota nacionalmente. Essa é a principal diferença da PEC 110, se comparada a 45, aliada a um prazo de transição de 5 anos, ao contrário de 10, da 45, e uma coisa muito importante. A PEC 110, ela recebeu centenas de emendas. Nós mesmos aqui fizemos dezenas delas, assim como na 45. Mas a emenda 45 não houve ainda a apreciação de emenda. O relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, não apreciou as emendas. Já na PEC 110, o relator, que era o senador Roberto Rocha, apreciou as emendas e alterou o texto base. Então, hoje, na PEC 110, a gente tem um sistema que eu diria assim, entre aspas, já meio tropicalizado, né? Quer dizer, aquela alíquota única, ela já não é tão rígida quanto na 45. Por exemplo, há inúmeros setores que já foram beneficiados com previsões de alíquotas inferiores a serem tratadas em lei complementar. Por exemplo, educação, saúde, saneamento básico, energia renovável. Então, a 110 ela já tem, assim, vamos dizer, um sistema um pouco mais flexível, né? Embora acho que a 45 tenha mais adeptos, depois a gente pode falar um pouco mais nisso, a 110 tem a eventual vantagem de oferecer um regime de transição, né? Uma coisa um pouco menos rígida e talvez por isso mesmo um pouco mais palatável. Em que pé está essa discussão, né? Em março, o Congresso se viu diante do impasse acerca de que emenda constitucional deveria constituir efetivamente a reforma e deveria prosseguir. E, diante desse impasse, o Congresso criou uma comissão mista para avaliar as emendas, né? Curioso é que essa comissão mista ela não tem previsão regimental, né? Ela é uma composição política, né? E essa comissão foi criada, foi definido um cronograma de trabalho, e na semana seguinte veio a pandemia. E aí, essa comissão não trabalhou até a sexta-feira da semana passada, onde se realizou a primeira reunião dela. E ela tem a missão de congregar essas duas emendas e produzir um texto. Ou melhor, tinha, porque há 2 semanas atrás, o governo federal finalmente se manifesta nesse assunto e se manifesta, me perdoem a franqueza, para tumultuar um pouco mais o debate, né? Se a coisa já estava confusa com as duas PECs, agora ela está um pouco mais confusa ainda com a chamada CBS, a proposta de contribuição de bens e serviços, que o Pedro vai tratar daqui a pouco já. Mas só para dar um panorama, então hoje a missão do Congresso é não só analisar as duas PECs e tentar produzir um texto conjunto a partir delas, como também considerar a proposta do governo federal, que é a proposta de CBS, que, na verdade, seria nada mais do que uma mini reforma tributária consistente apenas num aumento de PIS e COFINS sem endereçar o problema de estados e municípios. Mas essa parte o Pedro vai tratar, então eu deixo a palavra com ele para que a gente possa bater um papo sobre a CBS. Obrigado, Bixara.
Acho que você disse, né? O governo acho que poderia ajudar no debate da aprovação da PEC 45 e da 110, talvez tenha vindo para atrapalhar com essa apresentação dessa unificação do PIS e COFINS sobre essa roupagem da CBS, né? Que é a contribuição sobre bens e serviços. Essa, por enquanto, é a única medida concreta, efetivamente, do governo, né? Se fala muito também que o governo vai mandar um projeto extinguindo o IPI com a criação de um imposto seletivo que viria a substituí-lo. Também se fala que ele vai alterar regras do imposto de renda para poder, por exemplo, tributar dividendos e diminuir o imposto de renda das pessoas jurídicas. E se fala muito também agora, principalmente antes da crise, que vai vir uma desoneração de folha de salário, que possivelmente seria custeada por essa nova CPMF que o governo não admite se tratar de uma CPMF efetivamente arrequentada, né? Mas então hoje o que a gente tem de concreto, efetivamente, é o projeto de lei da CBS, que foi enviado há 2 semanas atrás para o Congresso Nacional. E essa CBS, acho que o Bichara já adiantou um pouco, nada mais é do que uma ideia arrequentada, já desde o governo Temer, de unificação do PIS e da COFINS. Tá? Como regra geral, o que veio nesse projeto de lei? Veio que a CBS, ao contrário do PIS e da COFINS, ela vai ser incidente tão somente sobre a receita bruta operacional. O que isso significa, a receita bruta operacional? O projeto de lei ele identifica a receita bruta operacional vai ser aquela prevista no artigo 12 do Decreto-Lei 1598. E o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 diz que essa receita bruta vai ser a receita decorrente da venda de bens, da prestação de serviços e, quando a pessoa jurídica não tiver como atividade principal nem a venda de bens, nem a prestação de serviços, a receita decorrente da sua atividade principal. Ou seja, isso diminui muito o âmbito de incidência da CBS se a gente comparar com o PIS e com a COFINS. Por exemplo, ela exclui dessa base de cálculo para as pessoas jurídicas de maneira geral as receitas financeiras. Exclui também receitas de aluguel, se essa pessoa jurídica ela não pratica, não é uma pessoa jurídica que pratica atividade imobiliária dentro das suas atividades operacionais principais. Então, ela restringe essa base de cálculo se comparada com o PIS e COFINS original, que tem uma base de receita muito mais ampla. Além disso, essa CBS ela também vai incidir sobre a importação de bens e serviços, e aqui tem uma coisa curiosa que alarga a base de cálculo dessa CBS comparativamente com o PIS e COFINS, porque ela vai passar a incidir também sobre a cessão e licenciamento de direitos, inclusive de intangíveis, né, que você importa. Hoje, o PIS e a COFINS não incidem sobre essa base de incidência, com a CBS, pela proposta do jeito que está, vai passar a incidir. Vai ser excluído, também nessa ideia de restringir a base de cálculo da CBS, vão ser excluídos os tributos, que antigamente no PIS e COFINS incidiam por dentro. Todos vocês conhecem bem as discussões de exclusão do ICMS, do ISS, e do próprio PIS e COFINS das suas próprias bases. Hoje, o projeto de lei já prevê que a CBS ela vai ser cobrada por fora, ou seja, todos os tributos vão estar fora dela, os demais tributos de consumo que estão destacados na nota final, não vão compor a sua base de cálculo, né? E o que isso gera? Isso gera, naturalmente, a necessidade de você aumentar a alíquota, se você comparar o regime normal, o regime que a gente tem hoje, vai de 9,25% para 12%. Então, a alíquota nova da CBS, embora tenha uma base de cálculo menor, ela vai para 12%. E, além disso, ela termina com o regime facultativo cumulativo. Então, você não vai poder mais optar pelo regime cumulativo. Salvo um rabisco que a gente vai falar depois que ficou remanescente do cumulativo, mas, regra geral, ela termina com a possibilidade do regime cumulativo, todo mundo entra para o não cumulativo com uma alíquota de 12%. E termina também com uma série de benefícios e regimes especiais que diminuíam a carga do PIS e da COFINS. No projeto de lei, tem uma série de benefícios que são quase todos que são extintos. Ficam basicamente o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus, os benefícios ocorrentes da Zona Franca de Manaus, porque tem previsão na Constituição Federal, fica uma partezinha do regime monofásico, e eu digo que é uma partezinha porque hoje no PIS e COFINS a gente tem
diversas mercadorias no regime monofásico, e com o projeto de lei da CBS ficam 4 ou 5 produtos dentro desse regime, o que é um número muito baixo. E o rabicho que eu tinha dito do regime cumulativo são para as instituições financeiras. Para as instituições financeiras, e exclusivamente para elas, elas vão continuar no regime cumulativo, pagando uma alíquota de 5,8%, em detrimento das demais pessoas jurídicas, como disse, vão pagar 12%, e não vão poder tomar crédito, nem tomar, nem dar crédito. Ou seja, se você contrata, se a pessoa jurídica contrata serviços financeiros, né, de uma instituição financeira, a nota fiscal desse serviço financeiro, ela não vai ter o destaque da CBS e você não vai poder tomar crédito efetivamente desse valor que você pagou. O que parece ferir essa não cumulatividade ampla, né, que se pretendeu com a CBS. Porque não tomar o crédito no limite dos 5,8%, que foi o que a instituição financeira pagou. Parece que seria mais razoável que você pudesse tomar esse crédito, mas hoje você não vai poder tomar efetivamente esse crédito. Com relação aos créditos, né, agora falando da CBS, como eu disse, o crédito vai ser financeiro, então todos aqueles bens e serviços que forem adquiridos pela pessoa jurídica e que tenham no documento fiscal o destaque dessa CBS, você vai poder tomar o crédito. Não vai ter mais aquela discussão que se tem hoje com o PIS e COFINS, que só o crédito operacional, efetivamente, que você pode tomar dentro como para crédito efetivo de PIS e COFINS. Para a CBS, você não vai ter essa discussão, o crédito é efetivamente financeiro. E tem um outro ponto, né? Porque tem algumas operações que não têm documentos fiscais, você não tem emissão de nota fiscal, porque não é venda de bens ou não é prestação de serviço. Por exemplo, a locação, né? Em que você consolida essa locação com um recibo. Nesses casos, o recibo ele não vai ter, claro, a CBS destacada, mas tem uma previsão no projeto de lei dizendo que para esses casos específicos, você não tem um documento fiscal específico para destacar a CBS, que a Receita Federal ela vai disciplinar o tema e possivelmente vai criar um documento só para esse fim. Então, a ideia é que o crédito seja amplo mesmo, tudo aquilo que você comprou, você pagou, você vai fazer jus a esse crédito de CBS. Além disso, o projeto de lei ele também previu a possibilidade de você utilizar os créditos acumulados de PIS e COFINS para pagar a CBS. Não a utilização desses créditos no regime escritural. Você não vai escriturar esses créditos de PIS e COFINS para pagar a CBS, mas escriturado os créditos e débitos da PIS e da COFINS, em sobrando um saldo a ser pago, você vai escriturado da CBS, desculpa, sobrando um saldo a ser pago, você vai poder pagar com esses créditos que você tiver registrado de PIS e COFINS, através de DECOM no sistema normal que acontece. Uma outra coisa curiosa e interessante com relação à CBS é que os créditos acumulados por 3 meses vão poder ser utilizados pela pessoa jurídica para poder pagar outros tributos. Hoje, com o PIS e COFINS, você tem uma dificuldade maior de poder fazer essa compensação direta. Vão ser mantidas as possibilidades de tomada de crédito nas exportações, isso não mudou com relação ao sistema anterior, e também para as vendas de Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, porque, enfim, elas são equiparadas à exportação. Com relação à imunidade e isenção da CBS, né? É interessante falar também. Foram mantidas as dos templos, dos partidos políticos, dos sindicatos, federações, confederações e condomínios, para as exportações para a Zona Franca de Manaus, como a gente falou. Foi mantida para a cesta básica, porque no IBS, que o Bichara estava falando anteriormente, eles tinham a previsão, e já estavam discutindo isso na comissão mista, um pouco diferente, que era incide sobre tudo, e depois, num projeto de redistribuição de renda, você distribui esse valor para os mais pobres. Para a CBS, não veio essa previsão de redistribuição, já veio isenta a incidência sobre a cesta básica. Uma outra isenção que foi prevista no projeto de lei é a venda de imóvel residencial para pessoa natural, isso durante o prazo de 4 anos. Então, as pessoas jurídicas que exercem essa atividade e as pessoas que comprarem não vão ter essa carga da CBS majorada. Uma outra isenção que também está prevista é a isenção com relação às receitas decorrentes
dos serviços de saúde prestados por pessoas jurídicas de saúde que recebam do SUS. Também foi mantida a isenção. E uma isenção que saiu, que tinha no PIS da COFINS e não terá mais na CBS, se for aprovada dessa forma, são para as associações civis sem fins lucrativos e fundações. Hoje elas são isentas do PIS da COFINS, mas para a CBS elas não seriam mais isentas. E aí, esse é um panorama geral, né, da CBS. E agora, falar um pouquinho de alguns aspectos, introduzindo, na verdade, para a fala do André logo em seguida, que vai entrar, acho que no tema de energia elétrica, vou falar de alguns aspectos que são um pouco controversos com relação à CBS, que a gente já depreende direto da lei. O primeiro é com relação à tributação de holdings, porque as receitas das holdings, elas são receitas muito específicas, né? Você recebe basicamente por equivalência patrimonial e JCP que as suas controladas te pagam. Nesse caso específico, nos parece que haveria a tributação tanto da equivalência quanto dos JCP recebidos por essas holdings através da CBS, porque entra naquele conceito de receita de outras atividades principais. Então, isso é uma coisa para se ter em mente, porque é possível, provável até, que a CBS venha incidir sobre essas receitas das holdings. Sobre pontos de energia elétrica, e aqui já introduzindo para a fala do André, né? O que a gente vê e acha que vai efetivamente provocar algumas alterações no sistema? Primeiro, ela mantém o regime de diferimento naqueles casos em que você recebe um aporte do poder concedente para poder melhorar, construir ou reformar a sua linha de transmissão, por exemplo, ou fazer investimentos em serviços das concessionárias. Ela mantém a possibilidade de você tributar esses valores recebidos no regime de caixa. Isso já era assim no PIS e da COFINS, e eles mantiveram para a CBS. Mantiveram a isenção das receitas, com base na CBS, das receitas de Itaipu, e para vendas e compras de equipamentos por Itaipu, isso foi mantido. E, na linha de revogação dos benefícios fiscais, revogaram o programa prioritário de termoeletricidade, que tinha alíquota zero, efetivamente, e com a CBS vai para o regime de crédito e débito com alíquota de 12%. Revogaram o regime especial de tributação por pessoa jurídica optante pelo MAI. Isso é relevante, porque hoje você pagava para os comercializadores de energia, você pagava num regime de 3,65, podendo fazer compensações e casamentos e descasamentos, em decorrência dos casamentos e descasamentos das compras e vendas de energia. Esse regime está extinto. Também terminaram com a alíquota zero que tinha previsão no sistema de geração distribuída de energia elétrica, lá na Lei 13.097, também acabaram com isso. E, por fim, extinguiram o regime especial do REIDI, em que você podia importar com base zero de PIS e COFINS, equipamentos que efetivamente fossem utilizados, dentre outros, mas para construção de infraestrutura, mas dentre outros para energia elétrica. Então, isso foram algumas revogações, alguns impactos que você já vê efetivamente da leitura da lei. E os outros temas, eu acho que são muito caros ao setor, eu vou deixar com o André, que vai abordá-los, acho que de uma forma mais detalhada. Me permite, antes do André, só um ponto, Pedro, acho que é importante a gente lembrar que ontem saíram perguntas e respostas sobre a CBS. Só que, curiosamente, esse perguntas e respostas não conversa com o projeto de lei, né? Então, por exemplo, a questão da base de cálculo que o Pedro comentou. Embora ela seja o total da receita operacional oferida, o crédito é só de bens e serviços. Eu tive com a assessora especial do ministro Paulo Guedes na segunda-feira, a doutora Vanessa Canado, falei isso para ela, ela me disse, não, realmente está errado, o crédito tem que ser amplo. E ela me disse, vai sair o perguntas e respostas, que saiu ontem. Só que o perguntas e respostas não tem força normativa, né? É preciso mudar o projeto de lei. Curiosamente, sai uma resposta dizendo que tudo dá crédito, inclusive que não for bem ou serviço, mas o projeto de lei continua daquele jeito. Então, não adianta o perguntas e respostas que não converse com a lei. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Só queria fazer essa observação. André? Não, mas muito bem observado, Chara. Eu passei, tem um artigo 9º, que é do projeto de lei, ele é específico em falar em bens e serviços, né? Falei em crédito amplo, mas partindo desse pressuposto que isso vai ser retificado no âmbito do projeto legislativo.
O André, só antes de passar a palavra para você, só vou reforçar aqui com os participantes. Quem quiser mandar aí perguntas, tá? Vai ser a última parte depois do André, mas já vão colocando aí no chat, porque a gente já vai se organizando aqui também para as respostas posteriormente, tá bom? André, vai lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Gustavo Bichara e ao Pedro pelo convite. Dar parabéns ao Gustavo pelo aniversário no dia de ontem. Dizer que eu escolhi um cenário aqui mais descontraído. Os quadros que estão aqui atrás foram pintados pelos meus filhos, então, para ficar um pouco mais relaxado para essa web. Quando me convidaram para falar do setor elétrico, enfim, já estou há alguns anos aqui, eu falei, tá bom, vamos falar do setor elétrico, CBS no setor elétrico, ou a reforma tributária. Só que, quando você começa a pesquisar, a entender o assunto aqui, ou a estudar um pouco mais, o setor elétrico é formado por geradoras, distribuidoras, transmissoras, comercializadoras e empresas de serviços de eficiência energética, enfim. Para efeito de PIS e COFINS, é setor elétrico, mas cada um desses negócios jogam um campeonato completamente diferente um do outro. Então, não dá para você pegar uma empresa, uma comercializadora e calcular o PIS e COFINS como se calcula na geradora, não dá na transmissora, não dá na distribuidora. Cada um tem o seu campeonato. Vou aqui citar uns exemplos. A distribuidora, por exemplo, tem um ativo financeiro, que é aquele ativo constituído na entrada do imobilizado, é bifurcado, parte dele vai ser tarifa, parte dele vai ser indenização, esse ativo sofre correção, sofre baixa por glosa, e ele tem um tratamento que só tem na distribuição, não tem nos outros negócios. Quando você vai para transmissão IFRS 15 mudou completamente a forma, quando você olha para comercializadora, para distribuidora e para geração, a transmissão é outro mundo. Né? Todo o CAPEX que você compra já vai a resultado, você reconhece todo aquele resultado na cabeça. É tão diferente a transmissora que existe uma IN, a IN 1700, que veio tratar do PIS e COFINS para esse campeonato da transmissão. É outro mundo. Quando você vai para a comercializadora tem a flexibilização de contratos, né? Aquele que ocorre logo após o fechamento do mês, tem ali as leituras, medição, e após o fechamento do mês você tem um prazo para registrar na CCE a flexibilização que os teus clientes colocaram para você. Então, você virou o mês ali, tem uma parcela de ajuste. Na comercializadora, também temos o MTM. O MTM voltou com força, e aí vai ter que se ver como é que trata, o PIS e COFINS na MTM tem um tratamento, como é que a CBS vai tratar isso. Então, aqui são alguns exemplos só do que a gente vai ter que mergulhar. Nós vamos ter que entender, e a CBS tem um desafio que é, tá bom, tudo isso do PIS e COFINS criado ao longo de 20 anos, de FRS, como é que a CBS vai tentar tratar tudo isso nesse regime diferente que tem cada empresa do setor elétrico? A gente também destaca aqui a questão do repasse. A questão do repasse, via de regra, a gente vai ter que olhar contrato a contrato, saber se isso tem um repasse automático, né? Nos contratos deveriam ter, para se tornar uma coisa fair, ninguém ganhar com aumento ou diminuição de impostos, mas nós vamos ter que mergulhar nos contratos para verificar se tem a cláusula de repasse, como é que ficam os contratos lá. Quando você vai para a distribuição, o repasse do PIS e COFINS é tratado, a ANEEL mergulhou nesse assunto e tratou pela nota técnica 115. Então, ela foi lá e falou, é assim que você trata o repasse de PIS e COFINS. Por isso que na distribuidora, todas as empresas que entraram, eu vou falar um pouquinho mais para frente, com a ação do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, reconheceram agora, quando tem trânsito julgado, parte ou total ou parcial, a devolução ao consumidor. Porque ele, na conta do consumidor, é uma tarifa. Porque é regulamentado pela nota técnica. Então, com a CBS, a nota técnica cai e a ANEEL vai ter que olhar para isso. Enfim, se ficar igual a todos os outros setores, a ANEEL não trata mais disso. Ela deixa, como é o ICMS, a distribuidora própria trata. Cada distribuidora trata o repasse. Se ela legislar novamente, ela vai ter que rever a nota técnica 115 e falar como é que vai para a CBS. Entrando na questão dos créditos, o conceito de insumo nesses últimos 20 anos foi, né, o que era insumo para PIS e COFINS, isso ao longo de 20 anos vem mudando com decisões e enfim. A CBS tem a proposta de deixar isso um pouco mais simples, né? Então, vamos torcer para que fique realmente
um pouco mais fácil, até para diminuir a judicialização de processos fiscais que sentam na empresa. Você tem empresas em vários locais, senta um fiscal que olha a tua operação e acha que a operação, entende a operação de uma distribuidora de uma forma correta e não te autua. A gente tem casos que o fiscal, por mais que explique uma operação de não faturado, ele não entendeu e autua a empresa. Isso vira um litígio, né? Então, esperamos que isso seja tratado também. Quando a gente vai para a parte de crédito, continuando aqui na parte de crédito, o Pedro falou um pouquinho dos documentos, né? E o Gustavo também, mas vamos lá. A gente tem nota fiscal que gera crédito e gera pagamento na saída. Nós temos faturas, né? Algumas cobranças que vêm através de faturas que geram crédito, outras faturas não geram crédito porque não são considerados insumos. Nós temos questão do recibo, ou seja, aluguéis para pessoa jurídica, via de regra, é um recibo que gera crédito. O Pedro falou que vai ter que ser ajustado isso também. Nós temos, no setor elétrico, o curto prazo, né? Então, o curto prazo um provisionamento, é um não faturado que as empresas fazem, porque o relatório do curto prazo sai coisa de 20 dias depois do fechamento do mês. Então, as empresas todas registram isso contabilmente no teu resultado, seja a posição de compra, seja a posição de venda no curto prazo daquele mês, só que o relatório base que vai gerar, seria o relatório fiscal dessa operação, sai 20 dias depois. E cada estado tem um jeito de tratar esse processo do curto prazo. A depreciação, hoje, gera crédito. Quer dizer, então, a depreciação roda, você gera um crédito sobre essa depreciação. Com a CBS, isso vai para a nota fiscal. Tá bom, se vai para a nota fiscal, imagina um empreendimento que a gente vai começar a montar, vai levar 2 ou 3 anos para entrar em operação, 4 anos, a nota fiscal entrou há 3, 4 anos atrás, fica esse crédito congelado lá até você faturar e poder compensar a CBS. Isso existe o REID, que foi agora extinto. Então, não se pagava o PIS e COFINS na entrada. Agora você vai pagar e esperar lá para tomar crédito. Voltando aqui para o não faturado, que é do setor elétrico ou que é do setor de utilities, né? Quem tem muito cliente tem que distribuir os lotes de faturamento durante o mês. Não dá para se fechar todos os seus clientes no último dia do mês e tentar faturar isso. Não tem sistema que aguente. Então, você corta leituras durante o mês, vai lá, reconhece no mês aquele seu direito a faturamento, por isso que a gente chama de não faturado. O direito já existe, você já entregou aquela energia, você só não emitiu a nota fiscal, porque ele vai sair no lote de faturamento no mês seguinte. Isso tudo, para fins de PIS e COFINS, a gente pagava pelo não faturado. Certo? Então, nós vamos ter que olhar para isso, vamos ter que tratar. Do mesmo jeito, a leitura de faturamento, a gente tem créditos também de PIS e COFINS que são tomados por não faturados. Né? De uma comercializadora, você comprou uma comercializadora que falou, olha, a nota fiscal não veio dentro do mês, teve a leitura, você flexibilizou, você fez ali um registro contábil, alguns chamam de provisão, mas você fez um registro contábil, que é o teu documento, que não é depois a nota fiscal que vai chegar. Então, nós vamos ter que também tratar tudo isso. A CBS traz o conceito também de não operacional. Não operacional na contabilidade não tem mais. Desde o FRS, você não vai na DRE contábil e olha lá e tinha. Antigamente já estava não operacional. Via de regra, venda de ativo imobilizado. Né? Então, ele vai trazer um conceito chamado não operacional, que não está mais na contabilidade, então está só no mundo fiscal. Nós vamos ter que mergulhar e falar qual operação é não operacional para uma companhia e o CBS. Não é na contabilidade que nós vamos achar. Então, nós vamos ter que mergulhar nesse processo também. Ainda em termos de crédito, encargos. Parte dos encargos geram direito a crédito, parte de encargos não geram direito a crédito. Nós vamos ter que rever todos esses encargos, inclusive de geração, para verificar, será que isso aqui tem conceito de insumo? Será que a fatura ou a nota fiscal sim, mas a fatura que está vindo do anterior, ele tem que destacar a CBS, porque só assim eu vou poder tomar crédito. Ele vai ter que analisar a operação dele também para ver se tem que colocar e ele vai ser contribuinte da CBS. Uma coisa boa, Gustavo, acho que Bichara, que acho que tocou, o fim da discussão das perdas não técnicas para distribuição. Né? Esse é um tema que fiscais fizeram um grande trabalho em 2018, 2019, em todas as distribuidoras, todo mundo passou por esse processo. Alguns fiscais não aceitam a questão da perda não técnica e querem autuar, enfim.
essa questão, quando você sai do mundo físico, que era o PIS/COFINS, né? Você comprou 100, perdeu 10 ali por furto, enfim, mais comum, o desvio. Quando você vendeu 90, os 10 você tinha que estornar, mundo físico. Quando o Pedro fala agora, e o Gustavo Bichara fala agora, que o mundo é financeiro, ou seja, está na nota, me parece que acabou essa questão da perda não técnica. Então, isso tende a facilitar a vida. Outro tema que é bastante importante para as distribuidoras foi o processo de ICMS na base do PIS/COFINS. Muitas distribuidoras entraram no início dos anos 2000, outras um pouco mais tarde, e a partir de 2018, 2019, ali começou a sair trânsito em julgado. Começou a sair trânsito em julgado, as empresas olharam para o balanço e falaram, peraí, eu tenho um direito, eu vou recuperar todo esse valor. Mas como tem essa questão tarifária, a ANEEL foi lá, você tem que devolver o total, tem empresas que entendem que é parcial, tem empresas que entendem que é o total, mas você tem que devolver. Mas o fato é que hoje as distribuidoras estão carregadas de crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque refizeram todo o cálculo do ICMS na base e gerou um crédito enorme. Há que se compensar esse crédito, não só com tributos federais, mas também com a própria CBS, né? Para poder ter saída desse crédito. Falando desse crédito, acho que a notícia mais recente que eu posso dar aqui para vocês, quem é do mundo da distribuição aí, a EDP tem essa ação, o ano passado reconheceu, tem nas duas empresas, o ano passado reconheceu na EDP Espírito Santo, e ontem foi a revisão tarifária da EDP Espírito Santo, dia 6 de agosto. Na revisão tarifária, a ANEEL reconheceu como modicidade tarifária, redução da tarifa, o crédito de PIS e COFINS que a EDP Espírito Santo já está usando. Eu estou passando aqui porque é um debate muito grande no setor, a gente que está envolvido com isso, passou o ano passado inteiro falando sobre esse crédito, e agora sim, a EDP Espírito Santo foi a primeira empresa em que a ANEEL, para poder reduzir a tarifa do consumidor, olha para isso e fala, tá bom, você já tomou o crédito, financeiramente o que você já utilizou, ela empacotou aquilo ali, não o crédito total, o crédito total ainda vai ser usado durante anos, mas aquela parcela que utilizou, ele foi na tarifa da EDP Espírito Santo e reduziu a tarifa. Foi a primeira empresa, repito aqui, que a gente teve esse evento, né? Ou essa decisão da ANEEL. Por fim, eu quero dizer aqui que como o PIS e COFINS lá atrás, ou como o IFRS, quando sai uma norma nova de IFRS, a CBS, nós vamos ter que sentar e estudar. Passar linha a linha, rever de novo o conceito de insumo, e aí nós vamos ter que estudar bem esse assunto para os nossos orçamentos para o ano que vem, né? Quer dizer, todo mundo vai orçar o ano que vem, mas está saindo a mudança da regra. Como é que fica o orçamento do ano que vem? Então, acho que a gente tem uma etapa longa aí nesses meses para entender como fica nas empresas e, enfim, é isso. Acho que em poucas palavras, tentar passar o setor elétrico todo aqui nesse webinar, espero ter conseguido aí, fico à disposição para perguntas aí. Obrigado, André. Obrigado, Bichara, Pedro, parabéns aí pelas exposições de vocês. É difícil o tema aqui, né? É um projeto de lei ainda que certamente vai passar por muitas discussões. Talvez, assim, a gente não tenha todas as respostas nesse momento, que é um pouco frustrante, mas eu acho que esses debates, como a gente está propiciando aqui no dia de hoje, são fundamentais. Bichara, eu vou passar a palavra para você aí, para essa pergunta do Alberto, né, que ele está questionando aqui a questão da alíquota única para todos os entes, ele entende que é melhor, mas diferentes por tipo de bens e serviços, entendo ser ruim, por termina favorecendo que tenha um lobby aí mais forte, né? E pergunta também como é que as fazendas estaduais enxergam essa perda de autonomia. Essa pergunta do Alberto é muito boa, né? Acho que ela toca o coração da discussão que hoje graça no Congresso Nacional. Alberto, eu pessoalmente, eu também acho que a alíquota única para todos os entes é melhor, mas eu, embora concorde com você, preciso dizer que isso é um tema polêmico, né? Porque essa alíquota única por ente, ela traz também algumas situações esdrúxulas, né? Por exemplo, será que é razoável que caviar tenha a mesma alíquota que energia elétrica, né? É um debate legítimo, né? A gente parando para estudar isso, viu que na maioria dos países que adotam o IVA, há uma alíquota única. No entanto, em outros, há alíquotas diferenciadas para bens que são
essenciais. Então, é um debate, eu acho que é um ponto. E você tem razão quando você diz que é diferente por tipo de bens ou serviço, facilita o lobby no Congresso. É verdade. A verdade é que o Congresso vai estar sempre aberto para discutir a alíquota e receber aí as informações setoriais. E, é claro, cada setor acha que tem uma justificativa para ter uma alíquota diferenciada, né? Realmente, nesse sentido, pode desorganizar. E aí você pergunta de como as fazendas estaduais enxergam essa perda de autonomia, né? Esse talvez seja o grande debate teórico da reforma tributária. Há muita gente boa, que entende que isso viola o federalismo, viola o próprio pacto federativo, na medida que estados perderiam autonomia. Mas aqui tem um dado curioso, e eu já adianto que eu não concordo com esse argumento de alguns, porque, vejam, para mim, federalismo é dinheiro no bolso. É o Estado ter caixa para fazer suas políticas públicas. Se esse caixa vai advir da partilha do IBS ou do ICMS cobrado, acho que tem pouca diferença. O importante é que os estados sejam fortalecidos, e não há dúvida que com o IBS eles são fortalecidos, né? Vão ter uma alíquota média maior do que a hoje vigente. E lembre, Alberto, o seguinte, o fim dos incentivos fiscais, sem dúvida, reforça muito o caixa dos estados. Não é por outra razão que 27 secretários de Fazenda subscrevem um documento apoiando a PEC 45, porque para eles, estados, é melhor, ainda que haja essa perda de autonomia. Então, em síntese, eu acho que a perda de autonomia ela vem em prol de uma arrecadação maior, o que para os estados é positivo, já para a União não é uma ideia muito boa, e não se enganem, é por isso que a União não quer uma reforma tributária efetiva, porque na partilha federativa ela fica com menos dinheiro que com os estados, né? Mas, claro que existe esse problema da perda de autonomia, eu só acho que ele é relativizado, ou melhor dizendo, ele é compensado por uma arrecadação melhor. Ok, Bichara, obrigado aí pela resposta. Passando aqui para a próxima, o Luiz Frederico da CPFL pergunta para você e para o Pedro: gostaria que vocês explorassem um pouco mais o direito a crédito dos encargos setoriais, pois vejo um grande risco de a Receita Federal adotar uma interpretação restritiva, já que dependeremos de um ato unilateral expedido pela própria Receita. Porque acho que isso está delegado para a Receita Federal, né? Aquilo que não há destaque em documento fiscal, a Receita pode aí disciplinar de como é que se dará essa tomada de crédito, né? Acho que é esse o ponto. Acho que é isso. O André acho que explorou bem esse tema também, né? De fato, eles dizem que a Receita Federal vai editar um ato depois da edição efetivamente da CBS, possibilitando que você tome crédito desses custos que não estão amparados em documentos fiscais, que é basicamente esse caso que o Frederico está perguntando. Uma das hipóteses essa que o Frederico está perguntando. Então, teria esse documento fiscal criado especificamente para esse fim de conceder o direito ao crédito. Mas, enfim, no Brasil até o passado é incerto, né? Então, isso é o que está previsto lá. Se vai ser adotado, quando vai, como vai, ainda não tem a menor divulgação do governo. Tá? Ainda estão discutindo o projeto de lei mesmo. Mas aqui, talvez, Pedro, acho que vai exigir, né, de todo mundo aqui que está participando, seja via associação, acho que uns inputs importantes aí, né? A gente vai ter que trabalhar muito forte nisso para tentar influenciar de alguma forma, né? Não sei também, precisamos pensar aí se vale algum tipo de provocação também da agência, como aconteceu no passado de ter essa nota técnica, né? Acho que a gente precisa pensar aqui na estratégia de como também influenciar, porque talvez deixar aberto aí de esperar só a Receita definir, pode ser que venha de fato alguma coisa mais restritiva, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa interessante, Gustavo, isso é bom, acho que a gente não falou ao longo da apresentação, mas a ideia, uma vez aprovada a CBS, ela só entra em vigor efetivamente depois de 6 meses, né? Então, a gente acha que depois desses 6 meses as coisas vão... É provável que as coisas elas comecem a se assentar. E aí vai ter que ter efetivamente essa conversa com a ANEEL,
as demais agências reguladoras, a Receita, para você entrar, quando ela entra em vigor, ela entre redonda, né? Você consiga efetivamente aplicá-la, mas sem dúvida é importante. Bom, passando aqui para a próxima, então, do Renan Sobral, ele pergunta para você de novo aí, Pedro, a possibilidade de tomada de crédito de CBS sobre todos os serviços tomados poderia ser um desentrave para a formalização em empresas dos centros de serviços compartilhados nos grandes grupos corporativos. E ele pede aí também a sua visão, André, sobre esse tema aí do CSC. Então, vamos lá. Eu acho que o CSC, a regra de faturamento para quem se valeu do CSC continua sendo não tributado, né? Porque quem recebeu aquela receita para poder custear o compartilhamento, porque não vai ser uma receita operacional dela, claro, salvo se ela for uma prestadora de serviço que está com margem sobre as outras, ganhando mais sobre as outras, mas via de regra não vai ser tributado. E o que essa empresa, esse centro compartilhado de serviço, gastar efetivamente, ele vai poder se creditar. Mas uma coisa, não se pode se creditar de mão de obra. Então, se ele estiver gastando com pessoas, o custo com pessoas desse centro de serviço compartilhado não vai dar direito a crédito, né? Salvo se ele terceirizar. Então, eu tenho uma empresa que tem o centro de serviço compartilhado, eu terceirizei para outras empresas algumas dessas atividades que vão ser depois divididas para outras controladas, outras empresas do mesmo grupo. Se eu terceirizei, eu posso tomar o crédito. Se eu contratei, são funcionários meus, eu continuo com a impossibilidade de tomar crédito sobre mão de obra, como já tem no PIS e na COFINS. Tá? Então, Pedro, mas acho que a pergunta do Renan essa, né, a colocação interessante que ele faz no sentido da formalização dos CS6 em PJs separadas. Aí é um ponto interessante que ele coloca, porque o CSC dentro da estrutura hoje não dá crédito, que é a folha. O CSC terceirizado geraria crédito, né? Mas desculpa me meter aqui, ele quer a opinião do André, não é a minha. Não, eu acho que está certo, mas eu estou entendendo a pergunta do Renan por um outro lado. Né? Por que o CSC não é uma empresa hoje? Porque o CSC presta serviços para dentro da empresa, né? Você faz um compartilhamento de gastos, então você não coloca margem. Mas se você tentasse fazer isso criando uma empresa, ela pagaria PIS e COFINS e você não tomaria o crédito no regime antigo. Mas todos os serviços podem gerar crédito, você poderia hoje criar um CSC como uma empresa, um CNPJ, ela fatura, ela paga os 12%, mas em compensação agora eu tomaria o crédito dos 12%. Então, essa neutralidade que o Renan está dizendo, que não existia no PIS e COFINS, então, portanto, muito dos CSCs, quem não presta serviço para fora do grupo, muitos dos CSCs são internalizados só com repasse de custos. Eu entendo que sim, Renan, o Renan também é DDP, eu entendo que sim, mas eu entendo que ainda fica uma perna, que é o ISS. Né? Então, sobre essa prestação de serviço, incluía PIS, COFINS e ISS. Então, você acionista, fazia um repasse de custos, se você criasse uma empresa, só do dinheiro do bolso para o outro, uma empresa 100%, você tinha uma penalidade de 9,25 mais 5, de 2% a 5% por dentro. Então, ninguém olhava para isso e falava, isso aqui não é eficiente, eu faço só repasse de custos. Acho que agora a gente consegue sentar para isso e rever esse caso para que talvez o CSC se torne um business mesmo, para dentro da empresa, e por eficiência, tudo, enfim. Acho que é um tema que vai voltar. Ok. Bom, seguindo aqui, nós temos mais uma questão aqui do André, mas do Alberto, desculpe, mas talvez para propiciar aqui a oportunidade dos demais, eu volto a ela depois, tá, Alberto? Fica bravo aí comigo, não, só para também a gente dar a possibilidade aqui para outras pessoas. O Alexandre da CPFL está perguntando aqui no entendimento do Bichara, despesas financeiras não geram crédito? É uma pergunta. Há clareza no projeto de lei sobre isso ou cabe discussão? Então, Alexandre, infelizmente não gera crédito, cara, porque os bancos eles não estão no regime não cumulativo, eles ficam excepcionados e os pagamentos feitos a eles não geram crédito, com certeza, né? Acho que não cabe discussão. O que cabe
é um debate no Congresso, né? Isso aí eu acho que é super legítimo, né? Postura de emenda, etc. Mas, infelizmente, a norma é clara, né? Despesa financeira não vai gerar crédito. Por quê? Porque só gera crédito pagamentos feitos a contribuintes que estão no ciclo do IVA, entendeu? Então, como o banco não está, não vai dar crédito. Ok, Bichara. Passando aqui para a próxima, do Bruno Costa. O Bruno faz uma pergunta aqui sobre a amortização da ANEEL foi restrita ao crédito de PIS e COFINS ou houveram outros? Eu ia te pedir, Bruno, se você puder explicar um pouquinho mais aí sobre a sua pergunta aí no chat, porque acho que talvez não tenha ficado claro aqui qual é o ponto de que amortização a gente estaria tratando aqui. Complementa aí para a gente. Eu vou passar para outra pergunta. Ele já complementou aqui. Ele cita como exemplo, não sei se o André pode ajudar aí, a Sudene, por exemplo. Bruno, desculpa, eu não sei se entendi, mas tudo bem. O crédito da Sudene é um crédito que vai lá na linha de imposto de renda, né? Você reduz a sua alíquota de imposto de renda, e ela, no PIS e COFINS, já não gerava, você não pagava sobre essa receita que ela estava depois do LAIR. Entendo que não muda nada, continua. Esse crédito da Sudene não pode ser base para a CBS, até porque você não fatura isso para ninguém, né? É uma redução do imposto de renda de 34%, dependendo do que você tiver de redução aí, você pode chegar a 15%, de uma alíquota combinada com o imposto de renda, 6 e alguma coisa para o imposto de renda, mais o 9% da contribuição social. Entendo que esse assunto nem é tratado para fins de CBS. Não sei se eu esclareci, qualquer coisa, coloca aqui e a gente tenta esclarecer. Bruno, nos informa aí depois pelo chat se ficou claro ou não, e se não ficou, complementa aí para a gente explorar um pouco mais. Enquanto isso, eu vou voltar aqui. Pessoal, podem fazer perguntas aí. Eu vou voltar à pergunta aqui do Alberto, porque não tem mais nenhuma. Eu vou voltar então aqui ao Alberto. O Alberto faz a seguinte colocação: me intriga bastante essa questão da tributação do CBS sobre CVA e fornecimento não faturado. Por outro lado, imaginava que a incidência ocorreria apenas no faturamento. Por outro lado, quando eu olhava o PL e via a definição de receita bruta, remetendo ao Decreto-Lei 1.598, já mudava de entendimento. Li um artigo interessante ontem no Jota que me elucidou um pouco essa dicotomia. O PL quer criar uma CBS sobre operações, parecido com o ICMS, mas sem alterar a Constituição Federal. O que acham a esse respeito? Eu vou dar um palpite aqui, mas depois isso é um ponto legal para a gente discutir. Eu até conversei isso, a gente discutiu aqui no escritório ontem, eu e o Pedro. Acho que tem duas coisas nessa pergunta do Alberto, né? A primeira é aquele nosso velho debate do caixa competência, né? Que é particularmente grave no caso de vendas que você não pode, onde a mercadoria uma vez entregue não pode ser capturada de volta, como é o caso de energia elétrica, que vocês sabem melhor que eu, por ficção jurídica, é mercadoria, né? Então, não volta atrás, não há estoque com a anta, entrega a mercadoria, se o cliente, né, o consumidor não pagá-la, o que verifica, então, nesse caso, a fornecedora, é um ônus sobre a perda, né? Quer dizer, ela entrega o bem, entrega a mercadoria e ainda tem tributação. Na segunda-feira, né, eu tive a oportunidade de subscrever um documento que a OAB fez propondo alterações na regra da CBS, e uma dos nossos pedidos expressamente é esse, Alberto, é que a gente não pede regime de caixa, né? O que a gente pede é uma regra semelhante ao PDD. Então, o que a gente sugere, por exemplo, se em 6 meses a inadimplência se mantiver, o contribuinte poderia tomar o crédito da CBS. Isso eu acho que é um ponto que a gente precisa discutir, né? Porque se você vai mudar de 3,65 para 12, é claro que o efeito da inadimplência vai ser elevado e é claro que o efeito tributário dessa inadimplência vai ser muito nefasto, né? Então, acho que esse é um ponto legal para a gente discutir. E a segunda perna em que se desdobra a sua pergunta tem causado uma certa polêmica nos últimos dias, né? Que é a questão da base de cálculo, né? Eu li também esse artigo no Jota, mas eu confesso a você que eu não concordo com ele, né? Aliás, hoje em dia, a gente está vendo aí uma proliferação de especialistas em problemas que nunca existiram, né? E as pessoas vendo
todo tipo de pelo em ovo, né? E eu não acho que tem um problema na base de cálculo da CBS, cara. E assim, tudo bem, a redação é ruim, né? O artigo 1º fala em bem... O nome do tributo é contribuição sobre bens e serviços, o artigo 1º fala em bens e serviços e o artigo 2º fala em receita. Quer dizer, é uma redação péssima, né? E de bens e serviços só tem o nome, porque o próprio artigo 2º diz que incide sobre receita. Mas eu não vejo, Alberto, aí nenhum problema de constitucionalidade, não. Porque, veja, se a Constituição autoriza que se tribute faturamento, assim concebido como a receita oriunda de bens ou serviços, nos termos do que o Supremo julgou lá atrás, na ADC 01, eu acho que usar bens ou serviços ou usar faturamento é indiferente, a questão aí só de semântica, né? Porque o faturamento nada mais é do que o produto de bens e serviços. E mais, como você sabe muito bem, o legislador pode eleger até a receita bruta como o fato gerador, né? Aqui ele elegeu a receita bruta descontada a não operacional, mas poderia só ser a bruta, como a 12973, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema na eleição de base de cálculo como bens e serviços, na medida que quem pode mais pode menos, entendeu? Eu acho, sinceramente, que aqui estão problematizando um assunto que é simples, né? Eu acho que há um problema na redação do artigo, mas não acho que isso indique aí nenhuma inconstitucionalidade, não. Não sei se o André e o Pedro compartilham dessa visão. Thiago, se eu puder ajudar, acho que é a eterna briga da receita bruta versus a nota fiscal. Não tem jeito. Dentro da receita bruta tem o não faturado. Você faz aquele reconhecimento que é um direito que você tem, como eu disse, você só não faturou. A diferença grande do PIS e COFINS para o ICMS é que o ICMS, ele, via de regra, ele empacota todas aquelas entregas que você faz para o seu consumidor, ele empacota numa nota fiscal e vai para você e fala assim, o faturamento, a nota fiscal é base do tributo. Então, você tributa quando você emite a nota fiscal, e não pelo não faturado. O PIS e COFINS não faz isso. O PIS e COFINS está lá, receita bruta. Quando você fecha um mês, faz o teu não faturado, que é a receita que você tem direito a receber. Você só não colocou ela, não impactou numa fatura, acabou. Você descasou os dois mundos e a gente vai ter que tratar isso. Porque a gente também tem crédito não faturado. Não é só o pagamento do imposto, mas a gente tem crédito ali de empresas que não emitiram a nota até o último dia do mês, emitiram no começo do mês seguinte. Você teve que provisionar esse custo. Né? A provisão do custo deveria gerar o crédito. Não, vou ficar esperando receber a nota fiscal dele. Né? É uma mudança conceitual grande. Não sei se eu ajudei também. Ok. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe Rodrigues. Dentro do setor elétrico é comum recebimento de conta em atraso, gerando assim receita com multa. Multa e diria juros também, né? Essa multa, e aí eu estou acrescentando juros aqui, que acho que vale a pertinência, recebida será base para a CBS? Começando pelo mais fácil, juros não, porque são receitas financeiras, né? Então, em princípio, não seria a base. Mas a multa tem grandes chances da Receita considerar que é a base CBS, pelo acessório seguir o principal. Se você tem essa previsão dentro da sua operação de uma cobrança com multa, se há um atraso, tem grandes chances deles considerarem que isso vai entrar na sua base de receita, sim. Hoje já é esse entendimento, né, do STJ nesse sentido, da Receita Federal. Então, eu diria que tem grande chance da multa entrar e os juros não. O ponto aqui, Pedro, é a forma de contabilização. Né? Se você contabilizar ela como receita financeira, ela entra no teu bolso inteiro de receita financeira. E aí... A multa, né, André? A multa e se você colocar como receita financeira, concordo. Os outros juros que você coloca, isso não faz parte da tua operação, você não está ali para ganhar dinheiro com atraso de consumidor. E quando acontece isso, o registro é em resultado financeiro. O resultado financeiro, se cair lá e tiver expressamente que a alíquota é zero ou não é tributado... concordo. Passa a ser a partir de agora. Concordo. E é uma coisa interessante ver como que isso vai ser contabilizado efetivamente, né? E para ficar de olho. Receita financeira está fora. Se você contabiliza como um acréscimo da sua tarifa, efetivamente, essa multa, é receita operacional, né?
Só lembrando aqui, dando um palpite, que a projeto de lei diz o seguinte: a CBS incide ainda sobre as receitas decorrentes de acréscimos à receita bruta de trato capto, tais como multas e encargos, né? Então, acho que esse assunto vai ser problematizado, né? Aí acho que a gente não escapa de ter que discutir isso no futuro, né? O Bichara, então ela colocou o pé nos dois. Já começou aqui as regras, né? Ela colocou o pé dos dois lados. Receita financeira, entretanto, a multa, não importa onde você contabilizar ela, ela é base para a CBS. E encargos, né? Isso. Acho que ele está pegando todo o prazo e está olhando, você gerou uma receita. Mas aí volta o ponto, né? Dentro de encargos estão os juros também? Vai ter acho que a ideia da receita é essa, né, Gustavo? A ideia está clara, eu acho. Sim. Bom, entrou mais uma pergunta aqui. Bichara, acho que você pode responder. A do Fred, da Brookfield. Existe chance de o Congresso alterar a cláusula de vigência / eficácia da CBS, prevalecendo a noventena para a contribuição social e com o risco da mesma produzir efeitos ainda em 20? Um abraço para o Fred aí, tem tempo que a gente não se vê também, velho de guerra. Eu acho que ter chance tem, Fred. Esse assunto está em aberto, né? Mas eu te confesso que minha impressão, meu palpite, isso não vale nada, né? É que isso não deve acontecer, sobretudo porque está tudo muito corrido no Congresso e está caminhando muito lento, né? Então, por exemplo, na sexta-feira passada a gente teve a primeira sessão desde março da comissão mista. Serviu para nada, foi só reinstalação. Aí, anteontem, foi o ministro Paulo Guedes lá debater. Não foi debate, para quem viu, né? Foi um discurso, né? Parecia desculpa a franqueza, um papo de maluco. Que os deputados perguntavam A, ele respondia Z, né? Ele não respondia o que era pior, respondia o que ele queria. Aí a próxima reunião foi marcada para quinta-feira da semana que vem só. Não tem uma reunião por semana, está muito lento o ritmo, né? Então, e se considerar que em novembro tem eleição, tudo, a única chance de acontecer isso, Fred, eu acho que seria se o presidente Rodrigo Maia aceitasse o pedido de urgência no projeto de lei que foi formulado pelo presidente da República, porque aí iria direto para votação em plenário, entendeu? Mas o presidente Rodrigo Maia me disse de viva voz que não vai acatar o pedido de urgência, que o relator do PL da CBS será também o deputado Aguinaldo, que vai ser discutido conjuntamente na comissão mista. Também me disse, enfim, não tem confidência nenhuma, isso é público, né? Ele disse publicamente que ele prefere a PEC 45, então vai tentar juntar os debates. Então, chance existe. Eu acho só que a possibilidade é baixa de isso acontecer de maneira que a CBS ter vigência já em 2020, acho um pouco remoto. Ok. Bom, com isso fechamos as perguntas aqui, não tem mais nenhuma pergunta pendente aqui no chat. Bichara, André e Pedro querem encerrar aí 1 minuto para cada para as contribuições finais. André, vai lá. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. O tema é complexo, vai ter uma mudança estrutural grande e a gente vai precisar estudar como outras normas, o IFRS, enfim. Temos um caminho pela frente aí para poder entender bem os impactos do CBS nos nossos negócios. Um bom dia a todos aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria agradecer, primeiro parabenizar os nossos 2 aniversariantes da semana mais uma vez, né? Agradecer pela presença, por terem aceitado o nosso convite para esse debate inicial, né, André? Que acho que ainda vai durar um longo tempo. Primeiro, enquanto estiver tramitando no Congresso, para a gente ver como vai aprovar e depois que aprovar, como que vai ser efetivamente a aplicação. Acho que a gente ainda vai debater bastante aí a matéria. Agradecer a todo mundo que nos assistiu para a gente continuar juntos nesse debate aí. Obrigado, bom dia. Também queria agradecer a todos, lembrar que é o momento da gente estar atento ao Congresso Nacional, redigir emenda, ir lá discutir, enfim, é um momento que a sociedade tem que se manifestar e participar do processo legislativo, né? E queria, desde já, convidar você todos para uma próxima rodada, porque, vejam, o tempo passou rápido, estamos aqui há mais de 1h10, não falamos de dividendo, não falamos de CPMF, não falamos de redução de contribuição de folha, então acho que tem muita coisa para a gente deixar aí para um segundo momento. Obrigado a todos pela presença, um abraço, bom fim de semana.
Ô, Bichara, só para também aqui ao finalizar, acho que você lançou aqui uma provocação que eu queria só complementar. Talvez aí quem está participando, a gente chegou a ter aqui no pico 128 participantes. Acho que isso é o reconhecimento de que o quanto esse tema é importante aí para as empresas. E talvez aí pensando numa etapa 2, né? Se o pessoal aí puder mandar questões aí para mim, para vocês, que aí com base nas questões aí que surgirem, nas dúvidas, a gente tenta aprofundar aqui e usa isso como material aí para a fase 2. É só uma ideia e é óbvio, como o Bichara está colocando, acho que o tema a gente não vai exaurir aqui, acho que a gente ainda continua com dúvidas e perguntas. Então, o quanto a gente puder provocar eventos como esse, seja essa nossa fase 2 que a gente está falando, ou outras ideias, eu acho que é importante aí para o amadurecimento das questões. E, de novo, aí agradecer a possibilidade aqui do evento. Acho que a gente enriquece essas discussões e desejar um bom dia a todos e todos os participantes que estiveram aqui conosco, que foi uma plateia seleta e massiva. Então, acho que foi bem bacana aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Até mais.